Sua vida interfere no universo? Aqueles que estão do outro lado, entre aspas, te ouvem? O universo te ouve? O que está errado com a matéria? Vamos fazer um parêntese aqui dentro disso que se chama dimensões. Dimensões que pode ser dimensionadas ou dimensionados. Então, o que seria a matéria? A matéria é uma das 7 portas da realidade. Mas será que é realidade? Porque possa que seja uma parede. Parede não há como ser transposta. Você não sabe ao certo o que está atrás da parede. A parede oculta. Então vamos estudar a fundo, sem coerção, sem ficar negando, mas também sem fanatismo, né, com aceitação passiva. Vamos analisar, ver o que ecoa, e é de eco que nós vamos falar. Por isso que eu coloquei essa figura aqui. Várias portas, essas portas deveriam estar abertas. Essas portas representam aqui, no que eu quero passar, os outros 6 campos unificados. O que é campo unificado? Um plano se comunica com o outro como par. O plano físico tem? Tem também, mas está atrás da parede. O plano físico é uma parede. É para você não ver, não ouvir, não saber. Esse é o grande teste. Por quê? Porque se fosse fácil para você, você não evoluiria. Então você tem que ser mesmo meio São Tomé, você tem que ser mesmo meio ignorante, né? Não entende a vida, para doer, porque a dor é inevitável, como diz Buda. Mas o sofrimento é opcional, o sofrimento já está aqui do lado dessa parede. Se você fazer um furo na parede, você transfere a dor convertida, prostituída em sofrimento, nesse corredor, sobre ferro, sobre trilho, sobre ferro. Então você imagina essas portas não fechadas, porque eu não encontrei outra gravura melhor, mais adequada, então elas estão de frente uma para outra. E vamos imaginar 6, aqui tem mais. Para quem quiser me corrigir, eu já estou me autocorrigindo. Você imagina que é aqui onde você está, olhando para essa gravura, é você, o eu, a consciência, o self. Ali é Atman, primeiro plano. O universo primeiro surge como Atman, depois como Bud, depois como Manas, depois como mental concreto, depois plano emocional, que na verdade é astral. Eu não sei o que tem a ver astro com emoção, mas tudo bem. Eles devem chorar de tanto rodopiar, né? Deve lacrimejar, eu acho. Acho que é por isso que chove em alguns planetas. O etérico, vitalizador, e o acionador, vamos dizer, é aquele que é o acionista, é aquele que age, que mexe nas coisas, mas pode falir. Está atrás daquela parede ali. Na verdade, a própria parede é a coesão, não coerção, coesão. Digamos que eu estou aqui desse lado onde você está, ó, você pode meditar nisso. Você é o grandioso Atman, o Gadu, né? O grande arquiteto do universo. Em você. Você fala, verbo. Ao chegar no fundo do corredor, bate e volta. Se não tiver nada, então vamos representar isso aqui como Chuchna, ou seja, a tua coluna
mas na versão etérica, no outro corpo, esse do aura. Eu tenho provas aqui que esse corpo existe, porque eu tenho a foto física. Já está sendo possível na fisicalidade, desde os anos, se eu não me engano, anos 60, com o casal Killian, que descobriu que energia pode ser fotografada. E bem fotografado, né, ao vivo e a cores. Não tendo nenhum bloqueio, o som vai até a parede, mas quando ele chega na parede, em vez dele penetrar a parede, vai sair algum murmúrio, algum suspiro, algum ruidinho, mas a tendência de bater na parede e voltar o som ecoado, distorcido, é muito grande. Então, por exemplo, se Atman, que é aqui na ponta do corredor, aqui onde você não vê, onde você está, primeira pessoa onde você está, fala em união, que Atman é uma coisa, uno. Chega na parede e o eco faz um, um. Ou seja, 2, 3, 4, 5 e assim substantivamente, né? Ou melhor, adjetivamente. Aí o que que acontece? Volta, mas quando bate lá, o eco desse corredor, dessa distância, que aqui estão falando de frequência, não distância quilométrica, chega lá e a gente entende, vamos ser um todos. Aí você entende lá atrás da parede que é 1, 2. Só eu e minha esposa. Só eu e minha família. Só eu e meu cachorro. Só eu e minha casa. Então, esse eco, a consciência está falando. Olha como tem código de linguagem. Ela está falando com você. Você não está entendendo através da parede. Você está lá atrás dessa parede, né? Com muita deficiência auditiva e visual, então nem se fala. Você pode até ouvir algum murmúrio de alguém soterrado, embaixo dos escombros, mas você não está vendo a imagem, você não sabe o estado, nenhum médico, perito, o profissional sabe o estado daquela pessoa, só pela voz. Possa que doa, possa que murmure, mas ele não sabe. Ele vai, por isso que ele tem que ter prova visual. Todos somos meio São Tomé, porque a gente realmente uma cadeia de fatores. Eu posso estar ouvindo uma coisa, né? Por exemplo, um estrondo, e na verdade não é uma tempestade como eu penso, é uma bomba. Até tem uma coisa drástica ao mesmo tempo irônica que eu vou falar, que não é banalização dessa guerra atual, mas eu vendo reportagem, eu não vejo muito TV, para quem é muito apegado lá atrás da parede, nas paredes, uma senhora estava no subsolo limpando, né, a sua casa, cai uma bomba exatamente em cima da sua casa. E ela estava tendo um cuidado tremendo, né? Aquele cuidado que a gente tem pelas coisas. É muito bom. Quando a gente tem certeza que não vai perder, mas a gente vai um dia, mas não tem até agora. E ela sabendo que há uma guerra, ela limpando a casa. Simplesmente a vassoura voou em pedaços. A mulher, claro, se feriu, felizmente não morreu, não era a hora, tem que ficar mais um tempo evoluindo. E perdeu toda a sua suntuosa casa numa bomba. E ela preocupado com a limpeza. Preocupada. E isso tudo é feito lá naquela parede, lá no final. É o final. O plano físico é o final do universo. Como? Não é em distância. É até onde o resíduo de tudo que foi criado estacionou. E no estacionar agora tem que bater em algum lugar no fundo desse universo todo que se recolhe depois. De volta aqui. Aqui onde você não está vendo. Onde você está. Volta tudo para você. Por isso que diz, o universo está dentro de você. Então, eu falo união de Atman, que é a única coisa que está de frente para a parede da matéria. Bate na parede e ecoa. Volta para Atman. Atman continua uno e você continua muitos.
É ego, é sobrenome, é posses, é dinheiro, é tudo. Família, é o seu grupo, é o seu estilo, sua moda, sua terapia, sua psicologia, suas cadeiras nas faculdades, né? Só que faculdade é fertilidade. E isso nada tem a ver com intelectualismo. O intelectualismo mata o cérebro, porque para ali. É como nós estava falando no grupo, que na verdade eu falei, que não adianta você ser perfeito, se você fosse. Né? Como um engenheiro que tirou o curso, sabe projetar uma casa, mas não é capaz ou é incapaz de pregar ou assentar um tijolo, né? Pregar um prego, assentar um tijolo nessa mesma casa. Mas isso não é uma crítica negativa, é porque a função dele é aquela. Por isso que não adianta você ser um anjo. Você só sabe voar e criar universos. Mas você não vem aqui resolver o problema da pobre vovó que está rezando para eles. Eles não podem interferir. Eles só têm o trabalho de criar. São elementares. Nós vamos entrar nos elementais. Cuide isso aqui também, o corpo físico, as células são elementares. Quando elas ficam revoltas, criam bolas no seu corpo, elas, né, se desajustam, é tumor, é tudo. Elas se desprendem do seu estômago, um furo no estômago, uma úlcera, uma gastrite, uma cirrose daquelas, né? A própria diarreia é um deslocar lipidinoso, lipídios, gordura que se desprende e um monte de coisa. Né? Não adianta deixar muito longo esses meus vídeos, não acaba sendo, porque tem muitos detalhes, tem que entrar um pouco de ciência para você entender seu corpo. Né? E falando em corpo, no intestino, nós produzimos a carbonila, a monoamina, que bloqueia a DMT, que a DMT é o sinal químico que afrouxa laços atômicos para que você perceba outras frequências, para não dizer coisas como espiritual, que soa muito místico para você. Você não entende, você divide, você acha que existe alguma coisa material ou alguma coisa espiritual. Na verdade, é tudo uma coisa só que com frequências diferentes. E você só vai ouvir aquela rádio no dial se você frequencializar, mesmo sendo o mesmo rádio. Você tem muitas rádios no mesmo, usando o mesmo dial. E o rádio, o aparelho é o mesmo. É o universo, gente. Então o que é que acontece? Na segunda porta, que deve estar aberta para a outra porta contígua de frente, imediata, vamos colocar o plano búdico, que é o das ideias ou do amor, e o causal. Agora vira uma pirâmide, um triângulo para cá, para o seu lado. O que acontece? Um plano é par do outro. Aí se conversam. Aí o que acontece? O plano do amor, o búdico, que já é o segundo, já se desdobrou, é dualidade, polarizou, fala com o da frente, que é o causal, que causa. Ó, eu estou amando a ideia de criar. Agora, plano causal, crie. Aí ele cria. Daí dali começa a surgir anjos. Então, para quem acha que o plano causal sendo acástico, sendo a rupa, né, amorfo, sem forma, não tem forma? Tem os anjos. Tem as formas geométricas, a geometria sagrada é dali. E não de antes. Antes você vai ver cores e silêncio ou som. Tanto é que o Atman é verbo. Primeiro som, daí vibra, cor desse som, que é o resíduo que sobra, e depois temos o que? A forma. A geometria começa no causal, gente. Não pensa que você vai ter uma meditação no nirvana, o causal, e você não vai ver nada, você vai, porque é mente divina. Mente, ela tem pensamentos, e pensamentos são pensamentos, então tem forma, tem peso e medida. Ainda há comparação.
Então, há sim como você acessar. Se tiver a mente destravancada como esse corredor aqui, não vai distorcer o som. Agora chegamos no mundo mental, que é mais duas portas, mental e astral. O sentimental e o racional. Ali no mental, gente, o que se vê no plano mental? Memórias. Tudo que você registrou como lembranças. Você pode sonhar com os códigos da sua empresa, você pode, que não é os mesmos códigos do acima, que eu estava falando, o causal, que também é mental, só que superior. Isso se decantou, caiu a parte mais pesada da mente divina para poder criar seres pensantes, ele teve que se emburrecer praticamente. E criou-se um outro mental, o mental racional, e tem o mental das ideias. Esse mental racional ele é muito interessante porque você não pode ter corpo antropomorfo ali. Porque o corpo antropomorfo seria medido. O plano mental ele quer perfeição, ele quer arrumar sem ser perfeito. Nós literalmente nos encolheríamos como ou espaguetizaríamos como num buraco negro. Porque o mental racional ele é espacial. O causal, que é acima, a mente divina, podemos comparar aqui com a antimatéria. Não dá nem para dizer que é espaço, porque não dá para pegar. Ele não tem uma mensuração, uma medida para já chamar de espaço. Não. Nem espaço é puro vazio. Mas um vazio com vida. E talvez até com forma, geometria, geografia. Mas não da forma que a gente conhece. Sim a raiz, a mãe de todas as geografias e geometrias. Que pode ser bem, vamos dizer, abstrata, né? Confuso para a mente racional que está no meio. É bem difícil algo que está no meio, né? Ele saber o que está vendo lá na ponta e na outra ponta. Então ele pode se apegar numa ideia ou outra. A nossa mente racional, por exemplo, se apegou numa ponta que é a parede, lá no fundo do corredor, desse corredor sem saída. Ou você se posiciona no fundo do corredor e volta, ou você vai ficar emparedado. Vai virar parede, junto com os tijolos de cimento. Então esse mental, ele se apegou na questão de que você é o corpo. Esse que fala por você, por isso que dizem que a mental está ligada a Lucifer, que é o pai do ego, porque quando ele caiu ele veio com certa revolta divina, mas no fim aquilo era para ser positivo, acabou sendo negativo, criou um rabo e chifres em alguns corpos astrais, a gente vai chamar de demônio, na verdade é a gente mesmo. Somos anjos, demônios, Hanas, Mussen, as duas coisas. O que acontece? Esse mental, ele começa a olhar para o corpo no espelho e diz: esse sou eu, o Alex, a fulana, o Joãozinho, a Mariana, a Mariazinha. Porque ele acredita, ele no meio ele acredita que a verdade está lá para a esquerda. Mão esquerda, vamos dizer assim. Simbólico isso. E a mão direita, né? Ah, estou tão acostumado a usar a direita, vou usar a esquerda. Tão bom, né? A minha mão direita é muito pesada, cansa muito. Porque é a mais ativa. Então tu faz do contra, tu vai na mão esquerda. Para errar mesmo. É um teste. Aí você pensa nessa porta aberta de frente para o astral. No astral, o que que se vê? Vai se ver algo muito parecido que é a forma desse mundo aqui, porque senão esse mundo não existiria. E é o plano da visão, sendo que o outro, o antes, que está de frente, o mental, ele é o da audição. Pode ver que você aprende mais ouvindo o professor, ouvindo alguém, até com o jeito de falar do que você ouvindo. Você pode estar vendo e não está vendo direito, mas ouvir você sempre vai lembrar do que você ouviu, daquilo que seu pai falou quando ele xingou, o que que aquela namorada falou, o que que aquele amigo ou um falso amigo lhe falou, não o que ele fez, porque o mental ele grava, ele pesa e mede.
O astral é memória visual, né? É muito pouco. A gente não lembra muito bem. Por exemplo, tente pensar agora na sua avó, que não está mais entre nós. Vai vir tudo distorcido. Mas eu tenho certeza que você tem mais facilidade de ouvir a voz dela. Então, esses dois planos se complementam, como aqui nós temos os ouvidos complementares com os olhos. Nós temos tudo no corpo projetado, essas dimensões. Só que onde é que é a parede? O nosso próprio corpo. Né? E a coisa está dentro, emparedada, que é chamada consciência. Só quebrando vai aparecer a verdade. Sabe aquela dos ossos? Né? Quebre a parede que você vai descobrir o que aquele fez no verão passado. Claro, enterrou a mulher dele ali, ou o pai dele, sei lá quem. Agora vamos para outro plano, que é o físico grudado no etérico, porque o físico, ele é morte, gente. E o etérico é vida, por isso que é plano vital. Ele vivifica o plano morto, que é o resíduo, aquilo que é inerte, inanimado, que é a matéria. A matéria ela não é animada. Ela é animada porque escapou do plano etérico, isso que se chama elétron. E elétron está em tudo, inclusive no seu DNA. É ele que dá eletricidade, é ele que movimenta eletricamente qualquer coisa. É a própria energia da vida, onde só existe existência e insistência fora da vida. Então, vejam que interessante. Então, se Dhyatman ele quer se comunicar com o plano físico, o que acontece é que vai bater na parede, vai ecoar e vai vir dois sons, já não é uno. Não é a voz única, sonhum. Bate, a parede não entende direito, ou quem está atrás da parede, plano físico. O plano físico é todo fechado, é um único circuito fechado. Não é para você ver mesmo, porque você perdeu a chance lá na Atlântida, quando o etérico estava aberto entre, e já existiam fronteiras abertas, né, livres, vamos dizer assim, diplomáticas entre esses dois planos. Você perdeu porque você foi Atlante, eu também. E a gente desobedeceu certas leis que não cabe agora colocar aqui porque o assunto não são leis, e sim aquilo que a lei produz, que a lei cria, que são planos de existência. A gente chama de dimensões. Um separa só entre mundo espiritual, mundo material. Ou tem o materialista é só o material, tudo é uma coisa só. E tem também o espiritualista que acha que tudo é uma coisa só. Na verdade, são coisas dentro do mesmo universo. O ambiente é o mesmo, mas as frequências são diferentes. Se você estudar, você vai ver que tem muita diferença. E o que, que acontece? Quando, por exemplo, do Bud, que vem o amor, né? Agora foi criado o universo. Agora eu tenho que criar um plano, né? Desdobrar isso para isso se movimentar. E agora eu tenho que amar a ideia de estar criando. Aí esse eco vem para esse corredor, bate lá na parede, mundo físico. Lá é o final, onde você está agora, em corpo físico. Não quando você dormir ou morrer, né? Ou quando medita. Bate lá e quando vai se ouvir lá atrás da parede, sabe o que que dá? Paixão, apego. Aí o Bud volta pro Bud e o Bud. Mas eu falei amor. Amor é aquilo incondicional, né? É incobrável. Mas é o que a gente entende. Aí o causal. Causal, vamos criar. Chega lá na ponta, olha a caixa. Tanto é que a gente fecha a mão e vira uma caixa. Né? E somos enterrados dentro de uma caixa, dentro da terra, para ficar mais perto do rei do mundo, sei lá, né? Segundo as crenças. Aí a gente, vamos criar. Aí dá lá assim, ó, procriar. Lá no fundo da parede, com eco, né? Distorcido. Ou vamos criar crenças. Vamos crer. Aí fica no crer, é uma aposta, é tipo o jogo do bicho, jogo da loteria. Dificilmente se ganha. E o que, que acontece quando o mental quer dar uma ideia? Quando chega lá, vamos criar tecnologia, vai lá,
chega na parede, arma. O astral. O astral, quando quer comunicar com o físico, o que acontece? Vamos sentir pelo outro, empatia. Aí vai lá e o que é que distorce? Para simpatia, para antipatia. Vamos sermos, vamos dizer ali no etérico, o etérico se comunica com a parede, que é o físico. Vamos sermos ativos. Aí lá vamos ser revoltados instintivos. E o plano físico, o que ele comunica para tudo? Então, todas essas más impressões, ele manda de volta, através da parede. E ninguém ouve direito também. Então, é muita dificuldade em comunicação. Ele acaba mandando ruídos, que fica atrapalhando a paz do corredor. Dinheiro. Aí vem aqui o plano do valor, que é Atman, entende valores, né? Riqueza. Mas qual? Sabedoria, conhecimento. Vem o eco, paixão. Chega no Budi. O Budi, mas é amor. Chega um ponto, aí tem as criações tecnológicas, tudo, que a gente vai mandando para o universo, né, vai entrando resíduos disso, contaminando os meios. Chega um ponto que a tríade, as primeiras portas, as três primeiras, elas se fecham. Porque está vindo tudo ao contrário do que foi mandado. É como se você tivesse comprado alguma coisa e viesse numa embalagem rasgada, mal protegida e as coisas tudo espalhada, quebrada. Então você não vai mais apostar nessas pessoas. Então é aquilo de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso é verdade, porque não é ouvido, porque o que eu estou recebendo, eu não estou mandando a resposta certa de volta, que é a gratidão. Então pensem bem, olha só que interessante. Mesmo no par do plano físico, isso que todo mundo chama de espíritos obendeiros, na verdade são elementais, são mal ouvidos. Você pensa que está ouvindo uma voz humana, mas quando você é zombador, aqui, plano físico, vivo, zombador, crítico, analisa a vida alheia, está sempre ocupado com os outros, você está sendo um elemental inocente da natureza e convidado com muito potencial de entrar em mente em psicose. Sabe o que é isso, gente? Você não quer imaginar o que é isso. É você desencarnar e você viver num animal e levar chute. Encarnar num animal, levar chute de um cara como você que chutava os animais. Você ser como uma pedra e ser partida. Você ser como uma planta e ser arrancada sem pedir licença para a inteligência que está ali, sem respeito, sem responsabilidade nenhuma. E uma coisa, gente, é bondade, outra coisa é responsabilidade, porque bondade muitas vezes tem conotação de passividade, ou seja, bobagem, ser bobo, agir como bobalhão. Paz reverencial a todos.